18º dia dos nossos 21 dias para passarmos à outra margem. Estamos fazendo a nossa devocional diária com 21 minutos. E o capítulo que vamos compartilhar hoje é Assentado nos Lugares Celestiais. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de você estar entrando agora, juntamente comigo, e eu estar na sua privacidade da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, do seu carro. Mas vamos à palavra do Senhor, que Ele vai nos honrar, como tem feito nessa jornada desses 21 dias de jejum e do nosso devocional. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 10 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Guarde essa frase do texto: assentar aos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vós sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pela bondade, mais uma vez, a nós derramada nesse dia de hoje. Essa rica, santa e única oportunidade de hoje, exclusiva, que o Senhor permite para estarmos juntos, compartilhar desse devocional, nesse 18º dia de jejum. Continua nos ministrando pela Tua palavra, continua, Senhor, movendo sobre cada irmão, os ouvintes, continua trazendo graça e favor sobre a vida de cada casa, de cada família, de cada irmão, de cada localidade, de cada cidade, estado, nação e países. Pai, obrigado. É a nossa oração, continua a nos ministrar ricamente pela Tua bondade, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O que significa estar assentados nos lugares celestiais, que é o tema desse capítulo. Interessante que, como diz a palavra Efésios, no versículo 6 de Efésios 2, ele diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estar assentados nos lugares celestiais significa exatamente descansar. Eu e você descansamos. Quando você olha aí a questão de uma cadeira para estarmos assentados, uma boa poltrona, um sofá, quando nos assentamos, o nosso corpo físico entra no descanso. E estar assentados nas regiões celestiais é entrar num descanso espiritual. Ele vai além de um descanso físico, que envolve também, porque há uma consequência da fé quando nós estamos assentados em Cristo Jesus, de uma forma geral. Temos não só um descanso do corpo físico, quando assentamos de fato numa poltrona, numa cadeira, num sofá, mas temos um descanso espiritual, um descanso no nosso interior. O nosso espírito e a nossa alma, ele entra nesse descanso, porque o descanso, ele é uma pessoa. O descanso é Cristo. É muito mais além do que qualquer posição com relação ao estado físico, de literalmente assentar-se numa cadeira. Não, o descanso é uma pessoa, tem nome. O descanso é Cristo. O descanso a definição dele é paz, porque é o próprio Senhor. E Ele nos traz o descanso que é o Senhor, Ele nos traz a libertação da ansiedade, Ele nos traz a libertação da angústia, Ele nos traz a libertação da preocupação, das frustrações e de tudo que nós podemos viver debaixo de aflições. O Senhor,
ele é completamente o alívio, é a libertação, ele é a redenção, ele é o louvor da nossa glória, porque ele é a nossa glória. Então nós devemos, em primeiro lugar, ter essa compreensão de que estar assentados é estar no desfrute da pessoa de Jesus Cristo, de tudo que ele fez, da obra que ele consumou na cruz do Calvário. Então o capítulo desse livro, o que é estar assentados nos lugares celestiais? É literalmente você desfrutar da obra consumada de Cristo Jesus. Então quando nós temos esse entendimento, a nossa vida, ela muda completamente. No sentido da nossa vida, muda também completamente. Porque muitas pessoas têm entendido a respeito de uma luta constante. E de fato, há uma luta constante nesse dia. Jesus, quando ele foi ser assunto ao céu, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele orou ao Pai. Numa das partes da oração, ele orou ao Senhor para que não nos tirássemos do mundo, mas nos guardássemos do mundo. Exatamente porque no mundo, como ele diz, teríamos aflições. Mas tende paz, porque eu venci o mundo. Essa é a recomendação de Jesus. Então, você pode falar, pastor, é um paradoxo muito grande. É muito complexo, sim. Mas por que isso? Porque na forma literal estamos vivendo no contexto ainda deste mundo. Mas na posição da obra consumada em Cristo, da sua promessa, nós já assentamos nos lugares celestiais com o Senhor. E aonde ele está? Ele está nos céus, dos céus, dos céus. Ele está assentado à destra. A palavra de Deus diz que em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Conquanto a verdade de que o inimigo, ele está também nas regiões celestiais, como aqui vemos o texto da Bíblia afirmar. Porém, essa localidade celestial, da região celestial, onde está as forças do mal, onde nós podemos ter essa compreensão, nós estamos acima dela. Ainda que nós estamos no mundo, que é abaixo dessa dimensão celestial, fisicamente, literalmente, ainda. Mas espiritualmente nós já estamos nos céus dos céus dos céus, nós já estamos assentados em Cristo. Nós já estamos na posição juntamente com Ele, à destra de Deus. Interessante que, para trazermos aqui uma compreensão, extraindo aqui um raciocínio lógico, nesse mundo aqui, depois dele caído, Satanás ele adquiriu, como diz a palavra de Deus, a cédula, a nota, a escrita de dívida, que constava contra nós e as suas ordenanças. Jesus, ele rasgou, ele tomou essa cédula e aniquilou. Mas olha para cá. Mas enquanto nós estamos no curso desse mundo, Satanás ele tem um direito legal. Porque com a queda e a falha do homem, por isso que Jesus ele teve que vir e se tornar homem, atravessar a margem para poder assumir no nosso lugar. Então quando ele assume essa posição, Satanás, ele adquiriu o direito legal de praticar a sua malignidade. E na prática da sua malignidade, aqui no curso deste mundo, nós vivemos debaixo da influência maligna. Pastor Cruz Credo. É verdade. Mas eu quero te explicar de que forma é essa influência. É uma influência porque Satanás, ele assedia. Ele anda como o leão que ruge, procurando devorar pessoas, procurando aquele que dá brecha. Ele fica procurando. Então nessa influência maligna de procurar instaurar o caos, de procurar levar as pessoas à tristeza, de procurar na influência maligna de fazer as pessoas cometerem as maiores absurdas práticas, inclusive em estar contra a própria vida,
cometer os adultérios, os suicídios. Então é uma influência que o diabo está promovendo o tempo todo. Mas olha para cá. Mas sobre esta influência maligna, nós temos agora o poder, o domínio. Lucas 10:19, o Senhor diz: Ei-vos aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e absolutamente nada vos causará dano algum. Se por um lado tem a influência maligna de Satanás no curso deste mundo, onde Jesus fala que teríamos aflições, por outro lado, Jesus já nos deu domínio, já nos deu autoridade, e não é autoridade, Ele nos deu toda a autoridade, Ele nos deu governo. Essa autoridade significa governo, significa reinar. Se por um lado nós temos aí a opressão do diabo que assola o meio-dia, a influência maligna que está no curso desse mundo, nós temos a nossa posição de autoridade para reinarmos em Cristo Jesus. Nós temos toda a autoridade que o Senhor nos deu, nós temos o poder, nós temos o governo, nós temos o domínio, nós podemos reinar com Cristo e colocar as hostes espirituais das regiões celestiais, da maldade, debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia! Essa é a glória, esse é o sentido de estarmos assentados nos lugares celestiais. Portanto, aí na sua casa você pode se gloriar, você pode se alegrar da sua nova identidade em Cristo, da sua nova posição em Cristo, que é de todo o poder, que é de domínio, que é de reino, que é de governo. Oh, aleluia! Que bênção! Eu estava meditando sobre isso quando estava escrevendo esse livro, e vendo as revelações, como diz da palavra de Deus, da sua abundante riqueza. Isso é, nós já temos que ter essa revelação aqui, como Paulo já diz, porque ele vai nos mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça e benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aí Paulo, no texto que lemos, fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, porque o Senhor, Ele consumou, está tudo pronto. Não é crer e confessar a Cristo mais uma obra, não é crer e confessar a Cristo e mais um a fazer, e mais um rito, e mais um costume, e mais uma prática. Quantos estão compreendendo? Não, é pela graça. E a graça é o Senhor, é uma pessoa. A graça, por isso que é favor, a tradução dela, e merecido, porque nós não merecíamos, mas Ele deu. Oh, aleluia! Não merecíamos estar aqui, mas estamos porque Ele deu. Não merecíamos, Ele fez, está consumado. E aí, entre essa situação de influência e domínio, nós podemos, também como Tiago diz, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ainda que tenha influência maligna, dificuldades, mas nós temos que aprender como lidar com essa situação, porque toda autoridade, todo poder foi nos dado no nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Então nós podemos resistir a situações contrárias, que são originadas por Satanás, e quando resistimos ao diabo, diz as Escrituras, ele fugirá de vós. Quando resistimos, e a forma de resistir não é você na sua luta com o inimigo, não é isso. A luta com o inimigo está no segredo de nós sujeitarmos ao Senhor. Quando sujeitamos à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, quando cremos e confessamos o Senhor, e quando nos submetemos e confiamos no Senhor, isso é sujeitar a Deus. E o fato de sujeitarmos ao Senhor, o diabo vê isso em nós, da nossa prática, vê isso em nós, e aí então ele foge de nós. Porque não sou eu e você, não é nenhum mistério que faz com que o diabo fuja. O que faz com que o diabo fuja é a obra consumada da cruz do Calvário, quando vê ela na minha prática, na minha vida,
na sua vida, quando ele vê que nós estamos sujeitando ao Senhor, ou seja, na dependência do Senhor, aí então ele foge. Uau! Que tremendo! Então nós podemos nos alegrar, porque o Senhor é bom. Podemos nos alegrar por causa desse feito de já estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos, pela glória e louvor do Senhor, caminhando pela palavra de Deus. Vamos lá. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Bendito seja o Deus. Quanto mais nós cremos na palavra e apropriamos, porque a palavra, ela é a arma. A palavra, ela é a ferramenta. A palavra, ela é o meio pelo qual nós obtemos a vitória. Quando nós pegamos a palavra, apropriamos da palavra, deliberamos a palavra e exercemos a autoridade, então nós podemos resistir às enfermidades. Nós podemos resistir a toda obra maligna nessa atual posição neotestamentária. Cristo exerceu o domínio através da sua obra consumada. E ele concedeu à igreja. A obra do Senhor, portanto, é tarefa da igreja agora, da prática. E quem é a igreja? Não são prédios, não são estruturas, não são locais. A igreja somos nós, pedras vivas. Nós devemos estar na prática da obra consumada, avançando, contemplando o Senhor em todo o tempo e dando a Ele glórias, porque esse é o segredo. Quando nós contemplamos a Cristo, nós somos iluminados, nós somos resplandecidos do poder, da graça e do favor de Deus na nossa vida. E aí então o inimigo, ele se retira. O segredo é estar sujeitando ao Senhor. O segredo é, como igreja, é usar as nossas armas. Porque as nossas armas, como diz Paulo em 2 Coríntios 10:4, elas não são carnais, mas sim espirituais. E elas são poderosas em Deus para anular o sofisma e resistir e colocar por terra todas as fortalezas. E essas fortalezas, como lá diz na palavra, são fortalezas da mente. São fortalezas do entendimento. São fortalezas do conhecimento que estavam pedernecidas em formato de pedra, que é uma fortaleza, que é um muro. Então no hebraico é esse entendimento. O empedernecido é como se fosse uma pedra, no sentido de um muro de uma fortaleza que está naquela caducidade, naquele comportamento e naquele entendimento velho. E por causa daquele entendimento velho, não há transformação, não há luz. Mas quando nós vemos o Evangelho, cremos nele, ele é poder para anular os sofismas e destruir as fortalezas. Romanos 12, nós temos agora o nosso novo entendimento, a nossa nova vida. Então que essa reflexão do 18º capítulo de hoje, você pode ter essa compreensão do que é estar assentados nos lugares celestiais. É muito mais do que um assentar físico. É simplesmente desfrutar da posição de Cristo por meio da obra consumada na cruz do Calvário. Um dia nós estaremos, literalmente, quando Ele nos arrebatar, já no reino milenar, já vamos, depois da grande tribulação, já vamos estar, literalmente, sendo honrados pelo Senhor. Então nós precisamos apropriar em fé. Como a salvação ela é em fé, essa nossa posição também ela é dada em fé. A autoridade de Cristo também é dada em fé. E nós precisamos apropriar hoje dessa posição de estar assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Coloque nessa tarde agora.
Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar agora que cada uma dessas pessoas que ouviu a tua palavra, elas creiam e confessam. Elas apropriam plenamente da posição que elas entenderam nas Escrituras, que é estar assentadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que é a posição de descanso, que é a posição de Cristo, que nos concedeu poder, autoridade, domínio, governo, nesta geração, neste presente século, mas e por vir na vida eterna estaremos desfrutando, literalmente, dessa bênção e dessa promessa. Nós apropriamos no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente o seu dia e agora, no decorrer dessa tarde, e possamos estar amanhã, se o Senhor permitir, para a glória do Senhor, com mais um devocional nessa tarde, desses 21 dias, para a glória do Senhor. Muito obrigado pela presença, que o Senhor continue falando e ministrando na sua vida. Até amanhã, se o Senhor permitir, no nome de Jesus. Até lá.